No programa de hoje, vamos conversar com André Silva. Ele coordena a parte de informações e divulgação, comunicação do IBGE no Rio Grande do Norte e conosco vai trazer dados sobre a retomada do censo no Brasil e também no próprio estado do Rio Grande do Norte, várias oportunidades para você ter alguns empregos temporários, né, para participar do censo e ter um faturamento aí nessa reta final do ano, no início que vem agora de 2022, né? Quem sabe começar o ano com novas esperanças. Seja bem-vindo, André Silva, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson, obrigado pelo espaço, pelo convite. É sempre bom estar falando sobre o IBGE e sobre o censo, né? O censo é a pesquisa mais importante que acontece no Brasil e também de maior escopo no volume de informações e também no volume de pessoas, como diz o próprio nome, né? Censo, nós investigamos todas, tentamos contar toda a população, mas não só isso, né? Temos várias informações que são produzidas pelo censo demográfico. Exato, o IBGE é muito grande, muita gente não tem a noção exata de que tipos de pesquisa o IBGE faz, né? Que a gente dá até uma entrevista só sobre isso, é muito importante. Mas nós teremos agora a retomada do censo, né? Depois de alguns anos de irresponsabilidade do atual governo, do presidente Bolsonaro, que cortou os recursos do censo, né? Até abro um parênteses aqui, eu fico impressionado porque eu não cheguei a observar nenhuma movimentação, nem mesmo do setor privado, para que o censo acontecesse, porque nem o setor público, nem o setor privado pode planejar qualquer coisa sem ter informações, e essas informações, sobretudo sobre a população, elas vêm do IBGE, do censo do IBGE, dentre outras pesquisas também. Não é isso, André? Exatamente. Enfim, a gente teve que acabar prorrogando, né, a realização do censo, decisão, lógico, não do IBGE, mas do governo federal como um todo. De fato, nos outros países do mundo que tentaram realizar o censo no meio da pandemia tiveram algumas dificuldades. É o caso do México, outro caso é os Estados Unidos, né? Embora lá eles tenham tido mais sucesso com a realização do censo, mas também a vacina chegou lá mais rápido, né? Então é outra situação lá nos Estados Unidos. Enfim, o fato é que o censo está programado para 2022, a gente vai realizá-lo, né? Hoje foi aprovado o relatório da Comissão Mista de Orçamento, né? E está lá os recursos suficientes para a gente realizar o censo. São cerca de 2,3 bilhões de reais para o IBGE realizar o censo. E aí tem todo um trabalho que, na verdade, é assim, a gente tem dentro do IBGE uma coordenação do censo, tá? Que essa é permanente. Então, quando acaba um censo, a gente já começa a planejar o outro censo daqui a 10 anos. A gente não para de planejar o censo. E há quanto tempo não acontece o censo no Brasil? Quanto tempo está atrasado no Brasil? Então, a gente teve censo em 2010, tá bom? E deveríamos ter em 2020, e vamos ter só em 2022 por causa dessas prorrogações. Né? Então, são 2 anos de atraso, né? E lembrando que, por exemplo, recursos de FPM, né? Fundo de Participação dos Municípios, que é aquele rateio do dinheiro do governo que está no cofre do governo federal, que é distribuído para estados e municípios, que é o FPM e o FPE. Né? Essa repartição ela é feita com base na população, que quem afere isso, quem contabiliza isso é o censo. Isso, exatamente. O que acontece é que, por causa da regra do FPM, o IBGE publica anualmente estimativas populacionais para o município. Né? Então, faz um cálculo estatístico, considerando os resultados do último censo, né? Ou seja, usa como subsídio os dados de migração, por exemplo, e, enfim, essa série histórica, né, do município e calcula, estima a população dos municípios. O fato é que, muitas vezes, não dá para acompanhar todas as dinâmicas, né, urbanas de cada cidade. Então, é possível que a gente veja algumas situações de mudança grande, né, em relação à população calculada no último censo de 2010. Então, isso pode prejudicar alguns municípios
porque o FPM, né, ele é repartido de acordo com a faixa da população, né? Então, isso pode prejudicar o recebimento Sem de recursos. dúvida. É só uma questão específica, mas assim, a ausência do censo, como você já falou, prejudica muitas coisas. Prejudica as áreas do serviço público e do privado também. Não pode fazer política pública, nem o empresário pode planejar seu crescimento sem informação, né? Agora, eu queria saber o seguinte: nesse momento que a gente está vivendo ainda infelizmente de pandemia, precisamos ter cuidado. Muitas vidas se foram, muitos empregos foram perdidos também, e tem gente, como também pelas mudanças tecnológicas, né? Muita gente perdeu o emprego e gostaria de ter a oportunidade de um emprego fixo, temporário, né? E eu sei que o IBGE tem o seu quadro fixo, né? Tem os seus profissionais efetivos, mas também, principalmente quando vai se realizar o censo, há uma contratação temporária muito grande de pessoas. Você sabe dizer, quando a gente pensa no Brasil e depois Rio Grande do Norte, por exemplo, quantas novas oportunidades vão ser geradas para quem quiser ter essa, digamos assim, esse trabalho temporário? Então, eu falei de 2,3 bilhões, né, o orçamento para realizar o censo, e a grande parte desse recurso é para a contratação de pessoal temporário para trabalhar no censo, tá? A gente contrata, você ter noção, mais de 200 mil pessoas para realizar o censo no Brasil, são, na verdade, cerca de 208 mil pessoas. 208 mil pessoas no Brasil, né? Serão contratadas. No Brasil, contratadas por quanto tempo? Então, isso depende muito do cargo específico, né? A gente tem trabalhos temporários para cada setor e área, e nível de escolaridade também. Por exemplo, a gente tem analistas que estão contratados desde 2019. Inclusive, tem um jornalista lá comigo na divulgação, que é o Marcelo, mas temos outros também na área administrativa, porque são pessoas que começam a planejar e atuar nas contratações necessárias para o censo. Imagina que o IBGE tem que pagar esse pessoal periodicamente, né? Então, imagina fazer folha de pagamento para 208 mil pessoas. É uma loucura, né? Mas, por exemplo, para a gente ter uma ideia, assim objetivamente, quais são os principais cargos temporários que são oferecidos nessa época do censo, né? E quanto tempo aproximadamente dura cada um? Então, a gente espera, por exemplo, o principal cargo é o cargo de recenseador, que é aquele pesquisador que vai de domicílio a domicílio para aplicar o questionário. Vai de casa em casa, né? Nós vamos contratar no Brasil 183 mil recenseadores. Ou seja, a maior parte é de recenseador. No Rio Grande do Norte são 2.931. Então, no Rio Grande do Norte, 2.931 pessoas serão contratadas temporariamente para fazer aquele trabalho de casa em casa. E quanto tempo dura esse tipo de emprego temporário? Então, ele dura mais ou menos 3 meses, que é o período de coleta, e uma parte também para treinamento desse pessoal, tá bom? Só que ele não recebe por mês, tá? Ele recebe por questionário aplicado, tá? Então quanto mais questionários, quanto mais visitas ele fizer, mais ele recebe, né? Isso, a gente espera que ele trabalhe ali em torno de 25 horas por semana. Muita gente concentra essas horas. Você pode trabalhar em outro local e trabalhar, quando sair do local, como recenseador. Por exemplo, se você é Uber, se você é um diarista, uma diarista, enfim, para o cargo de recenseador, a gente só exige o ensino fundamental completo, tá bom? Os outros cargos, que são agentes censitários, que também é importante a gente colocar. A gente está com inscrições abertas para recenseador e o cargo de agente censitário, que na hierarquia é um pouco mais alto, que supervisiona esse pessoal, os recenseadores que estão em campo. Então, esses editais estão abertos, as inscrições vão do dia 15 ao dia 29 de dezembro. Até 29 de dezembro as inscrições, né? Aproximadamente, eu sei que depende, aquele que vai fazer a visita de casa em casa, depende de quantas visitas ele fizer, ele vai receber um valor no final, mas geralmente varia de quanto a quanto, assim, a média do que uma pessoa pode vir a receber com esse trabalho. Depende muito, porque depende do setor que ele vai pegar. Mas uma média, assim. Então, ele pode receber uma média por questionário de 8 a 12 reais, dependendo da quantidade de pessoas que tem no domicílio, né? Por exemplo, se só tiver uma pessoa no domicílio, for um domicílio de fácil acesso, ele pode receber
pouco menos que isso, né? Para a gente Mas dar um ele tem exemplo concreto, uma pessoa que faz poucos questionários nas casas recebe quanto? Uma pessoa que geralmente tem feito uma média boa por dia, ela vai chegar a receber quanto por mês? Para a gente ter uma ideia assim, né? De exemplos que você já tem de outro senso. Uma pessoa trabalhando, visitando poucas casas, recebeu X, uma que visitava bastante casas, ela recebe um valor X, né? Porque eu acho que quem está em casa quer saber mais ou menos assim, uma média de quanto é que dá para a pessoa conseguir ganhar nesse trabalho temporário no censo. Então, se você pegar, por exemplo, um domicílio com 3 pessoas, tá bom? Ele pode receber, ele deve receber em torno de R$ 10. Tá bom? Então, é mais ou Certo, menos mas eu isso. digo assim, no fechado, eu digo assim, fechado o mês. Quantas questionários a pessoa fez? Eu digo, pela experiência que vocês têm, as pessoas geralmente conseguem receber entre 1.000 e 7.000 reais, um exemplo. Como é que é essa média que varia de quantas pessoas conseguem receber financeiramente? Então, ó, a gente tem primeiro isso é bom informar, a gente tem um simulador, tá bom? No site do IBGE, tem um simulador para a pessoa que vai fazer o processo seletivo verificar mais ou menos quanto ele pode receber. Então, a gente imagina que um recenseador pode fazer de 4 a 10 questionários num dia. Então, imagina que ele faça 10 questionários no dia, numa média de R$ 10. Dá para ele tirar aí R$ 100 por dia. 3 Lembrando mil que naquela, reais por mês, por exemplo, se ele fizer essa se ele média de 10. trabalhar todos os dias, né? E, E, cada e no recenseador caso, e pode no falar. caso, o cargo de supervisor, por exemplo, qual é a média de valor que um supervisor recebe? Pronto. E aí, obrigado já pela pergunta. No cargo, a gente tem 2 cargos de agente censitário. O agente censitário supervisor, que é o que vai supervisionar o trabalho desse pessoal de pesquisa de campo, e tem o agente censitário municipal. Tá? O agente censitário supervisor, ele recebe R$ 1.700, e aí é valor fixo, fechado. O Tá valor bom? fechado. Mais auxílio alimentação e mais auxílio transporte. O auxílio transporte, ele varia, né, de acordo Certo. com a localidade que a pessoa mora, e o auxílio alimentação é de R$ 458. O agente censitário municipal, que é o responsável pelo município, ele recebe R$ 2.100, mais auxílio alimentação e auxílio transporte. Certo. E esses E aí a hoje gente no Rio estima que Grande ficam do 6 meses. 6 meses, Esses dois a né? gente estima que vai ficar em torno de 6 meses. 6 meses nesse emprego temporário. E quando a gente pensa, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, né, tem vagas disponíveis para as pessoas ganharem dinheiro aplicando esses questionários nas casas, para todos os municípios do Rio Grande do Norte ou é só na Grande Natal? Não, a gente tem vaga em todos os municípios do Rio Grande do Norte para recenseadores, tá bom? E ACM e ACS, ou seja, agente censitário municipal e agente censitário supervisor, ou seja, agente censitário, a gente também tem vagas em todos os municípios, tá bom? Certo. E Então, quando a gente pensa, uma outra pergunta também que o pessoal em casa deve estar querendo saber, como é que faz para se inscrever? Ou para fazer aquele trabalho de aplicar questionário, né, que o nível de exigência é ensino médio, não é isso? É ensino médio, né? aí, para o recenseador, o nível de exigência é o ensino médio, tá bom? Quer dizer, Certo. o ensino fundamental completo. Fundamental. E o agente censitário municipal e supervisor, o requisito é ensino médio completo. Tá bom? Esses são os Perfeito. requisitos. Tem uma informação muito importante, antes de eu falar disso que você me perguntou, ou seja, como fazer para se inscrever, é o seguinte, as pessoas que têm inscrição no cadastro único, tá bom? Ou seja, programas sociais do governo federal, eles têm isenção da taxa de inscrição. Essa é uma informação muito importante que eu acho Bacana. que precisa ser divulgado. Então, todas as pessoas que estão lá inscritas no cadastro único, elas têm acesso à isenção de inscrição. Então, deixa eu te confirmar, o site para inscrição, conhecimento.fgv.br/concursos/IBGE PSS 21. Normalmente, para ficar mais Na fácil, verdade, é o seguinte: se você quer se inscrever no IBGE para participar do censo, ganhar dinheiro de alguma forma, nessas possibilidades que a gente falou, você vai lá no Google, por exemplo, e bota assim, inscrição IBGE. Você fazendo isso, você vai achar o site do IBGE e vai se inscrever, porque ninguém vai decorar essa ruma de isso, letrinha era isso aqui. que eu ia É falar. muito Era fácil isso você que eu ia fazer falar. essa pesquisa lá no Google,
né, e você se inscreve no IBGE. Né? Então, A precisa organizadora é a FGV. os documentos básicos, as informações básicas, o que é que precisa mais para se inscrever? Você precisa das suas informações, dados pessoais para se inscrever. Você vai optar lá pela isenção, né, ou não. Se não for isenção, você já vai gerar o boleto, pagar. Lembrando, a parte de conhecimentos técnicos que é cobrado no concurso, o IBGE já fornece uma apostila para o candidato estudar. Então, vai ser com base naquela apostila lá, essa parte de conhecimentos técnicos do concurso. Qual o valor? Tá bom? Enfim. Então, o valor para o agente, o recenseador, a taxa de inscrição é de R$ 57,50. Já a taxa de inscrição para o agente censitário é de R$ 60,50. Perfeito. Bom, e para a gente finalizar, você gostaria de complementar com alguma informação importante, né? Temos aí essas várias oportunidades em todas as cidades do Rio Grande do Norte para você ganhar dinheiro aplicando os questionários do IBGE. Você vai ganhar por questionário. Quanto mais questionários você fizer, mais você vai ganhar. Né? E também tem os outros cargos que a gente falou aqui ao longo da entrevista, né? Que vai ficar tudo no meu canal no YouTube para você rever. Agora, eu pergunto para a gente finalizar, né? Quer acrescentar alguma outra informação por último? Então, já queria pedir que, se você conhece alguém, indique que está precisando, né, trabalhar, que cumpre com esses requisitos mínimos aí de escolaridade. A gente tem vaga para recenseador em todos os municípios, tá bom? Agente censitário também tem alguma exceção, mas poucas, que não tem vaga para agente censitário. Isso não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil como um todo, né? A gente sabe que o seu programa chega no Nordeste, principalmente, né, Robson, mas também em São Paulo, em outros estados. Dizer que a gente vai realizar o censo. Nosso trabalho é extremamente reconhecido internacionalmente, tá bom? Não sei se vocês sabem, mas o IBGE, em 2010, foi o primeiro Instituto Nacional de Estatística a realizar um censo completamente digital, ou seja, nós somos pioneiros aí na realização desse censo. A gente vai ter outras formas de captação da informação, ou seja, formas de responder ao questionário, que pode ser pela internet e por telefone também. A gente vai dar essa disponibilidade para o informante, né? E pedir para vocês abrirem a porta para o IBGE. Não tenham medo, a gente tem canais para você confirmar a identificação, né, do recenseador. Ele vai usar esse colete aqui, ó, com o crachá aqui, que tem QR Tudo Code, identificado, né? Todo identificado. Perfeito. Muito obrigado, André Silva, do IBGE, pela sua participação no Espaço Cidadão, e seja sempre bem-vindo. Obrigado você, Robson, pelo espaço. Um abraço a todos.